Amados irmãos, como tema da mensagem de hoje, eu deixo a seguinte frase: saia do conforto e viva o propósito de Deus. Eu repito, saia do conforto e viva o propósito de Deus. Na Bíblia Sagrada, amados irmãos, nós vemos o propósito de Deus se cumprindo na vida de muitos homens, na vida de muitas pessoas. E eu posso aqui trazer alguns exemplos. Noé, Deus tinha um propósito com Noé. O propósito de Deus com Noé era para que através dele o gênero humano fosse preservado nessa terra, pois viria um dilúvio, e esse dilúvio iria destruir a todos, inclusive os animais. Mas o Senhor disse para Noé que fizesse uma arca, e dentro desta arca seriam salvos os que estivessem nela. Por exemplo, os filhos de Noé, o próprio Noé, a esposa de Noé, um casal de cada espécie de animal, todos aqueles que entraram pela arca foram salvos naquele dilúvio. Este era o propósito de Deus com Noé, e nós entendemos perfeitamente que aquela arca não foi feita apenas de oração. Não, Noé, ele saiu do seu conforto para construir aquela arca. Foram anos construindo aquela arca, trabalhando, se esforçando, perdendo sono, deixando de repousar, trabalhando, suando, dedicando-se àquela obra. E isso é justamente o que acontece com aquele com quem Deus tem um propósito. Se este realmente quer viver o propósito de Deus, ele terá que abrir mão do seu conforto. Eu posso citar um outro exemplo dentro da Bíblia Sagrada: Moisés. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Deus, ele ia tirar o seu povo, os israelitas, da escravidão do Egito. O povo era oprimido, o povo era escravizado, o povo era humilhado. E aí Deus resolveu atender o clamor do povo e levantou Moisés para tirar o povo daquela escravidão. Deus disse para Moisés que Moisés seria usado em suas mãos, que Moisés seria como um libertador para aquele povo, que através da vida, das mãos de Moisés, o Senhor operaria sinais, prodígios na terra do Egito. Escuta, só que Moisés, ele estava num conforto muito bom lá na terra do Egito. Ele tinha sido criado pela filha de Faraó. Moisés, ele estava dentro dos palácios do Egito. Moisés estava em um conforto maravilhoso, comendo o melhor que havia na terra do Egito. O Moisés estava em um lugar muito confortável, mas ele decidiu sair daquele conforto. Ele decidiu renunciar àquele conforto, porque ele só poderia viver o propósito que Deus tinha para a sua vida se de fato ele abrisse mão daquele conforto em que estava. E ele abriu mão daquele conforto e ele foi para o deserto, e lá ele teve um encontro com Deus naquela sarça que se queimava, mas não se consumia. E ali Deus concedeu para ele poderes, autoridade, unção, dons. E aí ele voltou para o Egito para realizar o propósito que Deus tinha na sua vida. Vemos que Moisés abriu mão do seu conforto para viver o propósito de Deus. E aí eu digo mais uma vez, se o homem de fato quer viver o propósito que Deus tem para a sua vida, ele tem que abrir mão do seu conforto. Mas eu quero citar um outro exemplo: José, Deus tinha um grande propósito para a vida de José.
de torná-lo governador na terra do Egito e, consequentemente, conservar também o gênero humano naquela seca que veio, aqueles 7 anos de seca. Só que José, ele viveu o propósito de Deus, mas de uma forma muito dolorosa. Seus irmãos se levantaram contra ele, o lançaram em uma cova, ele foi transportado para a terra do Egito, não sabia o porquê de todo aquele sofrimento, não sabia o porquê de ir para lá na terra do Egito, e lá na terra do Egito sofreu perseguições, teve que ir para um presídio, e lá do presídio o Senhor o trouxe para a presença de Faraó, e foi ali onde Deus começou a cumprir o propósito que tinha na vida de José. Mas nós percebemos que José também sofreu, ele saiu do conforto, ele saiu do seio do seu pai, ele saiu do meio da sua terra, da sua parentela. Sabe, amados irmãos, todos aqueles que de fato querem viver o propósito que Deus tem na sua vida, tem que abrir mão do seu conforto, tem que renunciar o seu conforto. Aí você olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela: e aí, você está disposto a viver o propósito de Deus? Você está disposta a viver o propósito que Deus tem para a tua vida? Quantos aqui creem que o Senhor tem um propósito na sua vida? Eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida. Acredito que você também creia que Deus tem um propósito para a tua vida. Só que todos nós temos que estar cientes disso. O propósito de Deus existe, mas para que se cumpra, nós vamos ter que abrir mão do nosso conforto. Nós vamos ter que nos levantar, nos posicionar. Nós vamos ter que de fato dizer ao Senhor: eis-me aqui. Nós vamos ter que de fato renunciar muitas coisas que agradam o nosso eu, que agradam o nosso coração, que agradam os nossos olhos, que agradam a nossa carne. Nós estamos aqui dentro de um texto, e agora eu começo a ministrar dentro desse texto, porque aqui nós vemos o Senhor mostrando a Abraão o propósito gigantesco que tinha para realizar na sua vida. O Senhor disse a Abraão que faria dele uma grande nação. O Senhor disse que faria de Abraão uma poderosa nação. O Senhor disse que faria com que Abraão fosse uma bênção na terra. O Senhor disse que ia engrandecer o nome de Abraão em toda a terra. Mas o Senhor diz para ele que ele tem que sair do seu conforto. Abraão, este é o propósito que eu tenho contigo: fazer o teu nome ser grande, conhecido em toda a terra, fazer de ti pai de uma multidão, pai de uma numerosa nação. Este é o propósito que eu tenho contigo nessa terra. Eu quero fazer de ti um patriarca, mas tu vai ter que se levantar do lugar onde está, tu vai ter que abrir mão do conforto em que está, tu vai ter que renunciar toda a tua parentela, a terra do teu pai, tu vai ter que sair do lugar onde está, tu vai ter que ir para um lugar que eu te mostrarei. Ei, não é fácil uma pessoa fazer isso, mas se a pessoa quiser viver o propósito que Deus tem para a sua vida, ela faz, ela abre mão, ela renuncia, ela se coloca de pé, ela se posiciona. E eu digo para você, não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele vai dizer para você que tem um propósito contigo. Deus, ele vai dizer para você que tem um propósito na tua vida. Eu não sei exatamente qual é o propósito que Deus tem na tua vida, eu sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida, e eu sei que se esse propósito realmente, se eu quero que realmente esse propósito venha se cumprir na minha vida, eu terei que fazer como fez Noé, como fez Moisés, como fez José, e como vai fazer agora Abraão. Eu tenho que abrir mão do meu conforto e viver realmente aquilo que Deus tem para a minha vida, irmão. Abraão, ele ouve a voz de Deus, e ele poderia ter dito: Senhor, eu sinto muito, mas está bom do jeito que está.
Senhor, eu sinto muito, mas eu vou ficando por aqui mesmo. Senhor, eu sinto muito, mas eu não vou sair do local onde estou. Eu já estou velho, já tenho 75 anos. Senhor, a minha esposa também já está entrando em idade. Senhor, eu estou bem por aqui. Eu estou no meio da minha parentela, nada me falta. Eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho onde dormir. Senhor, eu tenho até algum gado, alguns servos trabalhando para mim. Então tá bom, vamos deixar do jeito que está. Ele poderia ter falado isso para o Senhor, mas ele não falou. Assim que ele ouve o Senhor falando que tinha um propósito na sua vida, de torná-lo grande, de levantar o seu nome, fazendo ser conhecido, de fazer dele pai de uma multidão. Assim que ele ouve este propósito, ele imediatamente pega as suas malas, faz a sua bagagem, e ele sai sem destino certo. Porque quando Deus falou com ele, Deus não deu um papel com endereço escrito. Deus disse que ia mostrar o local para onde ele deveria ir, mas ele estava disposto. Eu quero viver o teu propósito, Senhor, ainda que isso me custe e todo esse conforto. Eu abro mão de tudo, eu saio do meio da minha parentela, eu vou correr risco nas estradas, nas viagens, eu vou sim para onde o Senhor quiser que eu vá, mas eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. No versículo de número 4, nós vimos Abraão falando ao Senhor. Na verdade, ele não fala ao Senhor. Nós vimos Abraão fazendo o que o Senhor lhe manda. Versículo 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ei, você pensa que foi fácil? Não foi fácil. Você pensa que foi algo simples? Não foi simples. Você imagina uma pessoa de 75 anos de idade no meio da sua parentela, vivendo, tendo já tudo bem estruturado, tudo bem direitinho, tudo bem organizado, e de uma hora para outra ele pegar tudo que lhe pertence e sair sem rumo certo. As pessoas logo começaram a chamá-lo de louco, as pessoas começaram a criticar a atitude dele. Não foi fácil, mas ele estava disposto a viver o propósito que Deus tinha para a sua vida. Hoje, irmãos, nós vemos muitas pessoas orando, dizendo: Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida, Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Só que não quer abrir mão do seu conforto, só que não quer renunciar, quer que Deus cumpra o propósito que Ele tem, mas sem abrir mão de nada, sem renunciar nada. Quer continuar no seu conforto, sombra e água fresca, não quer sentir uma dor numa unha, sabe, não quer levantar uma palha, não quer renunciar nada, nem um minuto de sono na madrugada, não quer renunciar nada. Tudo aquilo que a sua carne tem prazer, ela concede, ela alimenta. Não quer renunciar nada, mas quer que Deus cumpra um propósito na sua vida. Ei, Deus, mais do que nós, Ele quer que os seus propósitos venham a se cumprir na nossa vida. Só, meu amado irmão, a Bíblia diz que não é assim como nós queremos, ou nós temos disposição de nos levantarmos, nos posicionarmos, ou nós temos a determinação de abrir mão daquilo que gostamos, de renunciarmos aquilo que nos faz bem, sabe, e viver o que Deus tem para nós. Ou então nós não vivemos o propósito que Deus tem, irmãos. Aí eu pergunto: você está disposto? Você está disposta? Pastor, eu estou assim meio em dúvida. Pastor, eu não sei. Pastor, será que vai me custar muito alto? Será que o preço vai ser muito alto?
Pastor, será que não dá para esse propósito se cumprir do jeito que eu estou, deitado na minha cama, sentado na minha poltrona, na minha vida como estou acostumado a levar? Pastor, será que vai ter algo novo surgindo? Será que eu vou fazer coisas que serão difíceis de fazer? Eu te garanto que sim. Você vai ter que mudar muitas coisas na tua vida. Você terá que abrir mão de muitas coisas na tua vida. Você terá de rejeitar teus próprios desejos para que os desejos de Deus comecem a ser cumpridos na tua vida. Sem isso acontecer, o propósito que Deus tem também não acontece. Se não estivermos dispostos a fazer aquilo que o Senhor determinar, abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, largar algumas coisas, fazer coisas novas que até então nós não fazemos, mas sabemos que temos que fazer. Ei, se nós não estivermos dispostos a viver assim, o propósito que Ele tem também não pode se cumprir. Amém, irmão? Eu estou dentro de um propósito de Deus. Eu vou ter que orar mais. Eu vou ter que consagrar a minha vida, mortificando a minha carne através do jejum. Eu vou ter que ler mais a palavra, meditando. Eu vou ter que entrar em um novo ritmo de vida, acordar na madrugada, criar um hábito de ter um diálogo com Deus na madrugada. Eu vou ter que me excluir de muitas coisas. Eu vou ter que abrir mão de muitas companhias. Eu vou ter que deixar de ouvir muitas palavras que não edificam e que todos os dias eu paro para dar ouvidos. Eu vou ter que renunciar um pouco mais às redes sociais. Eu vou ter que fazer coisas novas que antes eu não fazia, frequentar mais a igreja, participar mais dos círculos de oração. Eu vou ter que subir o monte. Ei, será que você está disposto a viver essas novas coisas? Será? Eu poderia falar de muitos outros aqui na Bíblia. Eu poderia falar de Daniel. Enquanto todos se fartavam comendo da comida do rei, do manjar do rei, bebendo do vinho do rei, Daniel disse: não, eu quero só legumes. Eu quero só legumes. Você está entendendo? Nós vamos ter que mudar muitas coisas. Nós vamos ter que criar novos hábitos. Vamos ter que começar a nos abster de muitas rodinhas. Vamos ter que dizer não para muitas pessoas que amamos. Nós vamos ter que mudar completamente a forma de ser, de viver, se de fato nós queremos que o Senhor cumpra em nós o propósito que Ele tem. E aí depende de cada um. Deus disse para Abraão: eu tenho algo grande contigo, e aí tu tem que sair do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e ir para um lugar que eu te mostrarei. Mas Deus não puxou ele à força. Amém? Deus não obrigou Abraão a sair. Amém? Deus não puxou Abraão pelo braço: sai daí. Não, Deus apenas disse, e aí Abraão é quem decidia se queria ou não viver o que Deus tinha para a sua vida. Deus não vai obrigar você. Deus não vai me obrigar. Ele tem um propósito para cada um de nós, mas somos nós quem decidimos. Se nós preferirmos ficar na nossa vida de comodismo,
se nós preferirmos continuar em uma vida onde não tem sacrifício algum, se nós preferirmos ficar acomodados, Deus não vai nos obrigar a sair do nosso conforto, do nosso comodismo. Deus não vai pegar ninguém à força. O propósito está aí. O que eu tenho para a vida de vocês é algo grande. Agora vocês é quem decidem. Deus disse para Noé: Noé, é assim, 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 assado. Tu faz a arca, é assim, assim, assim. Noé poderia ter dito: eu não vou fazer arca, coisa nenhuma. Tudo bem, ele teria morrido no dilúvio junto com toda a sua família e todos os animais. Ou então Deus teria procurado um outro. Porque quando um não quer, lá na frente Deus encontra um que quer. E se José dissesse: olha, Senhor, eu não quero viver isso, tá bom aqui, meu pai me ama muito, ele fez até uma túnica para mim de várias cores, eu sou o xodó de meu pai, eu quero ficar por aqui mesmo. Oh, meu irmão, José teria ficado, mas ele não teria sido governador lá na frente, que sustentou o seu pai, toda a casa de seu pai, porque só ele tinha capacidade para fazer isso. Eu digo para você que Deus não obriga, nós é quem decidimos. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e eu sei que propósito é esse, mas eu sou consciente de que se eu ficar assentado, acomodado, certamente esse propósito que Deus tem para a minha vida nunca vai se cumprir na minha vida. Pode ser que Deus encontre outro para realizar o propósito que eu realizar na minha vida com outro, mas se eu não me posicionar, não abrir mão do meu conforto, não dizer ao Senhor: eis-me aqui, Ele certamente na minha vida não cumprirá esse propósito. Você entende isso, irmão? Está disposto ou não? Ainda que venha te doer, ainda que venha te tirar do conforto, ainda que venha te causar em alguns momentos um pouquinho de aflição, ainda assim você está disposto? Está disposta? Aleluia! Pois tenha tão somente a certeza: o nome do Senhor vai ser muito exaltado através da tua vida. O nome do Senhor vai ser grandemente exaltado através da tua vida. Escuta, Abraão sai do meio da sua parentela e ele começa a andar. Ele começa a passar por momentos de perigo. Ele começa a ver coisas que lhe causa medo, terror, mas ele não desiste. Ele não desiste. Foram 25 anos ele passando por dificuldades, ele enfrentando problemas, adversidades, mas ele não desistiu, porque ele estava convicto do que queria, ele estava determinado: eu quero viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Quando ele se deparava com o perigo, ele não pensava em voltar para a casa de seu pai, a terra de seu pai. Quando ele se deparava com um momento difícil, ele não ficava cogitando a possibilidade de voltar para as terras de seu pai. Não, ele queria avançar, seguir adiante, ir avante. Ele estava determinado a viver o propósito que Deus tinha para a sua vida. Por isso ele não retrocedeu em momento algum. Por isso ele não voltou atrás em momento algum. E lá na frente, ao cabo de 25 anos, o Senhor cumpre o propósito que tinha para a vida deste homem. Você vai para o capítulo 19 na sua Bíblia, aliás, para o capítulo 21 na sua Bíblia, e lá no capítulo 21 nós lemos o Senhor cumprindo na vida de Abraão o propósito que anunciou
para ele. No versículo 1 está escrito: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Você pode observar que Deus cumpriu o propósito na vida de Abraão, assim como cumpriu na vida de Noé, assim como cumpriu na vida de José, na vida de Moisés e na vida de tantos outros. Ele também vai cumprir na tua vida, se você estiver disposto, se você estiver disposta, se realmente você estiver determinado. Pastor, eu estou disposto, eu estou determinado, eu vou dizer a Deus: eis-me aqui, eu vou me posicionar, eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou abrir mão de todo o meu conforto e eu vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Se você estiver disposto a fazer isso, eu te garanto, assim como o Senhor fez na vida destes grandes homens de Deus, Ele fará também na tua vida, porque Ele é o mesmo hoje, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, e Ele cumpre os propósitos que Ele tem na vida dos seus servos. Ele vai fazer aquilo que Ele tem a realizar na tua vida. Você vai viver o propósito que Ele tem para a tua vida, se tão somente você estiver disposta a abrir mão do teu conforto. Amém? Vai depender de você, não vai depender de pastor, não vai depender de placas de igreja, vai depender de você, tão somente de você. Amém? Diga: eu vou tomar atitude. Diga: eu vou fazer o que tiver de fazer, porque eu quero viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.